Boa noite a todos. A presença luminosa de nosso Senhor Jesus Cristo já está aqui entre nós. E a prece já foi feita, já estamos em condições de fazermos juntos a reflexão do Evangelho, mas eu gosto sempre de dar início nos meus trabalhos dizendo: bendito seja Deus mais uma vez por estarmos aqui congregados pela reflexão do Evangelho em nome de Jesus. Assim seja, graças a Deus. Hoje nós vamos fazer a reflexão. A nossa reflexão é sobre o capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Então, todos nós estamos sendo chamados, todos, independente de rótulos religiosos. Estamos sendo chamados a ouvir a palavra de Deus. E este capítulo, ele traz para a nossa reflexão a parábola da festa de núpcias. Em algumas outras publicações, a parábola da festa de casamento, onde Jesus volta a falar do reino dos céus. E ele passa essa parábola aos seus ouvintes para associarem com a história, a proposição que ele está fazendo sobre a festa de casamento. E aí, ele fala também, lá no capítulo 2º do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala do reino dos céus e da vida futura. E aqui no 18, ele volta a falar do reino dos céus, comparando a uma festa de casamento, onde tudo é alegria, onde os familiares são convidados, familiares e amigos, para uma festa, e todos vão bem preparados para essa festa, inclusive em relação ao traje, que trata-se de uma festa de casamento onde tudo é alegria. E ele está comparando o reino dos céus a essa festa de casamento. E aí o nosso enfoque que nós vamos dar hoje é em relação aos terceiros convidados, que os primeiros convidados rejeitaram o convite e ainda sacrificaram os enviados do rei, o dono da festa. Os segundos convidados desprezaram o convite e deram mais atenção nos interesses mundanos, visitar as suas casas de campo, irem aos seus negócios. O rei, então, se sentiu ferido e enviou pessoas para chamar a todos. A parábola cuida disso aí. A todos, bons e maus, todos que fossem encontrados para participarem da festa de casamento. Só que colocou uma condição, um requisito. Para entrar na sala do banquete da festa de casamento, era necessário estar com um traje apropriado para a festa de casamento. E assim ele compara o reino dos céus. Então, muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Muitos, todos nós trazendo para hoje. Estamos sendo chamados para preparar esse momento. E qual é o traje? O traje para a nossa festa de casamento é o cumprimento da lei, a prática da lei. E o casamento, o que significa o casamento que ele está colocando? O casamento é a parceria com Deus. O casamento é estar junto.
O casamento é aceitar a palavra divina trazida pelo nosso Mestre Jesus para preparar esse lugar. Preparar o quê? Quem são os escolhidos? Os que terão acesso a esse reino dos céus. Reino dos céus, um local melhor, mais apropriado, onde Jesus está dizendo uma verdade fundamental. Ele vem propor um reino de luz. Ele vem propor um reino de paz real, de fraternidade real. É isso que vai abrir o acesso à sala de banquete nupcial. Então, ele está convidando a todos nós encarnados no planeta Terra, nesta condição evolutiva que nós estamos, para que cumpramos a lei de Deus, que é uma lei de amor, espírito fraterno, bondade, equilíbrio, honradez, honestidade, prática da caridade, a prática do bem, caridade material quando possível e caridade moral, que é a mais difícil. E isso é revestir o traje de casamento. Então, a palavra casamento significa aceitação. Aceitação, parceria com as palavras de nosso mestre, em aplicação, que é o traje que é exigido. Temos que nos revestir. Aplicar essa a condição. A gente está de fone. Hã? A gente está de fone. De fone? Que Não. nós dizemos assim, olha, nós vamos numa festinha aqui da Terra, e aí nós dizemos assim, olha, mas esse vinho que foi servido combinou perfeitamente, casou o vinho, casou o prato principal, que maravilha, ficou tão harmonizado. Vamos extrapolar. Nós temos que casar com a lei de Deus, estar juntos, fazer a parceria, para que a nossa vida fique harmoniosa em todos os sentidos. E aí, temos que buscar o quanto possível o esforço pela nossa evangelização, porque essas são palavras de vida eterna, são palavras que vão desenvolver na nossa mente, que vão abrandar os nossos sentimentos, que vão nos impulsionar para as ações no bem. Nós estamos chamados ao cumprimento da lei que prepara a nossa vida futura do minuto seguinte e na volta da nossa viagem para a dimensão que nós semeamos na nossa vida, na nossa existência. E aí, para que entendamos e que aprofundemos na nossa reflexão, Chico Xavier, grande trabalhador de Jesus, junto com outro grande trabalhador de Jesus, irmão X, que é Humberto de Campos. Neste livro aqui, Contos e Apólogos, lá na lição número 40, o irmão X passa para Chico Xavier, ele reporta um conto que vai fazer a nossa reflexão quando nós temos que ouvir esse chamado na nossa vida, que veio para todos nós, para que possamos um dia sermos escolhidos para ter acesso a esse reino
dos céus enquanto um lugar melhor, tanto de ordem mental, espiritual, para o nosso ser espiritual, e tudo aquilo que quer conspirar, que quer afastar, para que fiquemos aqui numa visão imediatista. Porque muitos, trazendo para hoje, muitos receberam sim o convite, mas como os segundos convidados estão só interessados nos seus negócios, no bolso, no cartão poupudo, na vida imediata, então estão desprezando as advertências, estão desprezando as palavras. Outros não querem escutar, outros ainda não foram tocados. E não são palavras piedosas que abrem esse acesso a essa sala de banquete que Jesus está falando. Não são palavras piedosas, não são rótulos, não são práticas exteriores. Não adianta dizer de boca para fora, eu sou cristão, e não vestir o traje do verdadeiro cristão. Então, Humberto de Campos passa essa lição 40 para nós, para que façamos, enquanto vamos ouvindo a reflexão que ele propõe para nós, nós vamos fazendo uma associação com a nossa vida atual aqui. Ele conta assim, que um soberano das trevas, lá na lição 40, eu vou contar com as minhas palavras um resumo do resumo do resumo. Mas está lá para quem quiser ler a íntegra da lição 40. Esse soberano das trevas, ele estava muito incomodado com o espiritismo. E aí, ele estava organizando uma reunião com os seus seguidores para tentar destruir o espiritismo. Por quê? Porque o espiritismo estava evangelizando as pessoas e estava ensinando as pessoas a buscarem no evangelho como que funciona a justiça divina e fazendo um entendimento mais profundo sobre a dor e o sofrimento. E como que se opera a justiça aqui, abrindo olhos, ouvidos, entendimento pela busca espiritual. E isso estava atrapalhando o intento do soberano das trevas. Então, ele fez uma reunião e convidou todos os seus seguidores, e ele tinha 6 assessores. 6. E ele solicitou aos assessores sugestões de estratégia, como derrubar os feitos do espiritismo. Aí, o comandante da incredulidade, levantou e sugeriu: vamos veicular que Deus não existe. Vamos veicular que Deus não existe e que tudo é força da natureza. Aí, o soberano das trevas rejeitou a sugestão, porque ele falou que pela via da inteligência, as pessoas reconhecem a paternidade de Deus. A sugestão não foi aceita. Aí se levantou o comandante da vaidade e disse: vamos falar para os espíritas que nosso Senhor Jesus Cristo não tem nada a ver com o espiritismo, não. E que aqueles que se manifestam, irmãos desencarnados que se manifestam, isso aí é problema fisiológico que a ciência que tem que cuidar. E que cada um tem que viver conforme bem entender. Cada um vive como deseja, como entende. Ele também não aceitou essa sugestão. Achou que as pessoas
vão refletindo e não foi aceita. Aí ele chamou o comandante da discórdia. Aí o comandante da discórdia deu a seguinte sugestão: já sei, vamos enviar para os dias das reuniões espíritas, vamos enviar para lá aqueles que adoram fazer polêmica, aqueles que adoram discutir, os fiscais dos outros, os examinadores de consciências alheias, os maledicentes. Vamos enviar para o dia da reunião. Aí eles vão se detestar com um sorriso nos lábios. O que significa detestar com um sorriso nos lábios? Usar a falsidade. O senhor comandante-geral, o chefão da reunião, não aceitou, não. Sugestão rejeitada, porque ele falou: a oração vai dar conta de dissipar isso aí. Aí levantou o comandante da desordem. O assessor da desordem falou: vamos fazer o seguinte, entre outras coisas. Vamos fazer o seguinte, na hora da reunião deles, de todas as reuniões, no horário de saída, vamos colocar lançamentos de filmes, vamos colocar festividades domésticas dos familiares, vamos colocar empecilhos em geral para aqueles que necessitam das conduções da via pública. Vamos esconder chapéu, bolsa, chave, carteira. E aí vamos acrescentar, né, Claudinei? Vamos fazer as tomadas lá não funcionar, né? Aí, vamos também, sabe o quê? Ele está dizendo lá no livro. Enviar, bem na hora, visitas afetuosas na casa deles. Aí eles vão ser tomados de um mau humor. O que acontece quando a gente vem de mau humor em uma reunião? Baixa vibração. Baixa vibração. Sugestão não aceita. Porém, ele disse: isso aí merece a nossa consideração, sim. Isso aí, ok, mas precisa de algo mais. Aí, o comandante da dúvida levantou, falou: então, vamos pegar os médiuns e lançar desconfiança em cada um deles e fazerem esses médiuns se sentirem mentirosos, embusteiros, enganadores e palhaços. Aí eles vão se sentir mal. Ele falou: sim, isso precisa mesmo ser feito. Sabe aquelas reuniões que o coordenador encarnado vai contar com um, ele fica assim: não sei se isso é meu, será que é meu, não sei. Não. E eles conseguem infiltrar, mas ele disse: precisa continuar fazendo isso, mas preciso algo melhor que isso aí. Aí ele chamou o comandante da preguiça. Aí o comandante da preguiça começou a falar assim: eu já sei, vamos falar para os espíritas que Deus existe, que Jesus é sim um grande guia da humanidade, que a alma é imortal. Vamos falar para eles que a reencarnação é verdade, que a oração é uma escada entre a terra e o céu. O soberano das trevas falou: epa, onde você está querendo chegar com isso que você está falando? Aí, agora eu vou ler, para a gente não perder nada do comandante da preguiça. Ele quer infiltrar em nós. Sabe para quê? Para a gente não ouvir o chamado. Para a gente fechar os ouvidos, os olhos e o entendimento. Para que a gente não raciocine
mais profundamente, para que a gente fique só na superfície, para que a gente não se envolva. Olha o que ele respondeu. Sim, diremos que o Espiritismo com Jesus, que pede às almas encarnadas para que regenerem, buscando conhecimento superior e servindo na caridade, é sim, de fato, o roteiro de luz, mas que há tempo bastante para a redenção, que ninguém precisa se incomodar, que as realizações edificantes não efetuadas numa existência podem ser atendidas em outras, que tudo deve permanecer agora como está, no íntimo de cada criatura encarnada, para verem como fica depois da morte. Que a liberalidade do Senhor é incomensurável e que todos os serviços de reforma da consciência marcados para hoje podem ser transferidos para amanhã. Desse modo, tanto vale viverem no Espiritismo como fora dele. Tanto vale viver com fé ou sem fé, porque o salário da inutilidade vai ser sempre o mesmo. O que ele está querendo dizer aqui? Para procrastinar, deixa para depois. Depois eu vou, outro dia, não, isso aí deixa para outra vida, eu tenho muito tempo. O tempo nosso aqui é valioso. O rei das sombras sorriu, feliz e concordou. Até que, enfim, descobrimos a solução. De todos os lados, começou a ouvir risonhas exclamações. Bravo! Muito bem! O argumento astucioso do comandante das falanges da inércia havia vencido. Então, é isso? Essa reflexão é isso que nós vamos querer para nós? É o Cristo falando. Novamente, já falou lá no capítulo 2 sobre vida futura, verdade fundamental, como sendo objeto das nossas principais preocupações, porque a viagem, nós somos viajores aqui. Quando formos retirados daqui, nós só vamos levar nossos conhecimentos, inteligência que a gente conseguiu desenvolver, a nossa moralidade. Esse é o nosso patrimônio. Temos um tempo aqui como viajor. Estamos sendo chamados pela lei e queremos ser escolhidos. Vamos aceitar vestir o traje para que a gente possa ter acesso a um lugar melhor na nossa volta, porque tudo que é material nós vamos deixar aqui. E aí, então, nós não vamos usar o nosso tempo inutilmente. Nós estamos sendo chamados. O convite foi aberto a todos, bons ou maus. A evolução não dá saltos. Vamos ouvir a verdade fundamental do Cristo. A palavra do Cristo é palavra de vida eterna. Olha, João, capítulo 6, versículo 68. Tu tens as palavras da vida eterna. Rodeiam-te as palavras em todas as fases da luta aqui e em todos os ângulos do caminho. Sugestões de palavra de variadas origens. Palavra falada, palavra escrita, palavra articulada. Guarda teu coração à escuta. Nascem do amor insondável do Cristo, como a água pura do seio imenso da terra. Muitas vezes te mantens despercebido e não assinalas o aviso, o cântico, a lição, a beleza.
exortam-te, quer dizer, está gritando para nós, para considerar a grandeza de Deus e a viver em conformidade com as suas leis. Referem-se ao planeta como sendo o nosso lar, e é a humanidade como sendo a nossa família. Revela no amor o laço que nos une. Palavras, palavras, palavras. Esquece aquelas palavras que te incitam à inutilidade. Aproveita quantas te mostram as obrigações justas, que te ensina a engrandecer a existência. E não esqueça as frases que te acordam para a luz e para o bem, que pode penetrar o nosso coração através da fala de um amigo, através de uma carta, na página de um livro. No fundo, procede de nosso divino amigo Jesus. Retém contigo as palavras de vida eterna, porque são santificadoras do Espírito na experiência de cada dia e, sobretudo, o nosso seguro apoio mental nas horas difíceis e horas de renovação. Então, no nosso momento de dor e sofrimento, busquemos Jesus. No nosso momento de alegria, busquemos o casamento com o nosso Mestre, aceitar a sua companhia. Assim seja, graças a Deus. Agora nós vamos fazer a nossa preparação para o passe.